vocês concordam comigo, mas partimos do zero. São Paulo tinha um super desafio, que era vencer o Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena. Conseguiu, comemorou, se divertiu, deixou a torcida feliz. O Palmeiras precisava ganhar do Bragantino com reservas, porque o Abel indicava que colocaria esse time sem os titulares, e foi lá e acreditou até o final. O Flaco define o placar em 1-0. Então, Palmeiras vem com vitória, São Paulo a mesma coisa. Ambos chegam completos para essa decisão de Supercopa, Ulisses. É verdade, Renato. Chegam bem os dois, muito bem. Aquilo a gente disse no início do ano, né? Qual o time que pode fazer frente ao Palmeiras? São Paulo. Só. Corinthians não vai fazer, Santos não vai fazer, é o São Paulo. E o São Paulo está provando isso, já no início do ano. O Carpini faz um trabalho espetacular, só que pega um time muito estruturado. Ficou caracterizado que ele jogaria com o time reserva. Quando ele vem numa entrevista, engraçado, ele falou assim, eu jogo na quarta. E o São Paulo joga na terça, vai ter um dia mais de descanso. Chororô, hein? Ficou, não, ele tá defendendo dele, chororô não. Ah, tá bom. Entendeu? Chororô. Fica na tua, quem pode chorar na segunda-feira é você. Oi, você já então, chorou. é o seguinte, entendeu? Então, aí, o que aconteceu? Fica quieto, Renato, você me quebra. Aí o que aconteceu? Ah, Renato, que trairagem. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele poupa todos os seus titulares, vai ganhar mais dias de descanso e vai com tudo ou nada para a decisão da Supercopa do Brasil, Supercopa Agora do é Rio. do Rei, Falou né? Supercopa do Rio, eu pensei que era do Roberto Carlos, mas é do Pelé, porque o Roberto Carlos também é rei no Brasil, mas é do Pelé. Podia ser Supercopa Pelé, que ficaria muito mais digno, né? Supercopa Pelé. Por isso que eu já abrevi entendeu? Supercopa. É, Supercopa. Vamos tratar o assunto sério, como tem que ser tratado, porque não sei se você sabe, a chefia é toda palmeirense. Então é o seguinte, o Palmeiras, nós já falamos aqui 215 vezes. Quando joga bem, ganha. Quando joga mais ou menos, ganha. Quando joga mal, ganha ou empata, né? E foi o que aconteceu, quer dizer, tô falando que jogou mal, mas aí você vai lá, pega um time alternativo, vai contra um bom adversário, um time organizado e ganha o jogo. Então, é difícil segurar a organização, porque quem é de titular, tem uma qualidade superior, sabe o que fazer. Mas quem está no banco, mesmo que não tenha a mesma qualidade, entra e executa exatamente o sistema que já está implantado, que é o que a maioria dos clubes no Brasil tentam. Implantar um sistema, todo mundo já sabe o que fazer. Então você pode até perder qualidade técnica quando joga com um time alternativo, mas o sistema de jogo continua funcionando. Pode não funcionar 100% como com o time titular, mas a gente viu aí, porque o Red Bull Bragantino é um time com boas peças, jogar lá é sempre muito complicado, e aí, de quebra, ainda vem com extremamente organizado. Vocês estão esquecendo que o assunto aqui é Palmeiras 1, Bragantino 0. Junto. Flaco Lopes será titular na Supercopa? É isso que eu quero saber, Sgarbi. Você sentiu um cheirinho de titularidade pra ele ou opção no banco de reservas? Depois de ano passado eu evito falar que eu senti alguma coisa, tá? Eu falo só... Não, Tá aprendendo, tá evoluindo, hein? Essa palavra não existe mais no meu vocabulário. Nem dedo? Não, também não. Também não. Ô, Rê, quando a gente fala de Flaco, é um jogador que a gente falou aqui semana passada não, no comecinho da semana. 2 gols no Campeonato Paulista. Exatamente, a gente falou no comecinho da semana sobre ele, porque é um cara que foi contratado um valor altíssimo pelo Palmeiras. Ele é muito jovem, cara, muito jovem. E quando a gente pega o time do Palmeiras, não era um jogador que tinha tantas oportunidades assim no time titular. Era o Hendrick, era o Rony, o Breno Lopes tinha mais O oportunidades. Yuri Alberto não é mais jovem que o Flaco? É mais jovem que o mesma Flaco. idade, Mas tem a mesma idade. mas tem uma diferença entre os dois, né? De meses. O Flaco vem fazendo gol, o Alberto não. Então, não, mas pesa, lógico que pesa. O Flaco é um cara que tem que ser mais utilizado pelo Palmeiras. O Palmeiras não contratou um centroavante de ofício. Tinha o Bruno Rodrigues, que é um jogador de ponta, mas que gosta de jogar também mais... Contratou e perdeu, né? Contratou e perdeu. Então o Flaco vai ser um cara essencial na temporada. Ainda mais com a ausência do Hendrick agora no pré-olímpico e depois indo pro Real Madrid. É um cara que vem se mostrando que pode ser útil e pra mim tem que ser titular domingo sim. E eu achei que o Abel também foi inteligente, Chico, ao lançar o jogador no segundo tempo. Por quê? O jogo estava amarrado, estava ali no 0-0. Ele sai grande da partida com o gol que definiu o placar e é um jogador que vai ganhando essa confiança não apenas para a Supercopa, mas para a sequência do Palmeiras. O Flaco é o único jogador dessa característica do elenco e o Palmeiras perseguiu esse jogador durante muito tempo e aí contrata o Flaco jovem ainda e aí você tem período de adaptação e tem um Rony iluminado, especialmente na Libertadores, e aí tem a aposta do Breno Lopes, né, na reta final do ano passado, em que corresponde, ele faz jogos interessantes, e aí você tem um Hendrick que surge e acaba sendo decisivo. Então o Flaco realmente teve dificuldades de ter oportunidades, só que agora
ela tá se mostrando e ele tá aproveitando. Porque o Endrick tá na seleção, o Bruno Rodrigues recém-contratado, que não é um 9, é um jogador de lado, que faz 9 também, mas é um jogador de mais velocidade, assim como o Breno, e o Flaco é jogador de área. E ontem ele provou isso mais uma vez. Contra o Santos ele provou isso também. Ele é um ano mais velho que o Yuri Alberto, eu vejo um pouquinho diferente essa questão por causa do São Paulo. É muito difícil a zaga do São Paulo tomar gol aéreo. A postura quando tem a Arboleda, principalmente. Que o Arboleda é difícil perder muito uma bola. complicado. Eu acho que talvez o Abel é muito inteligente quanto a isso, indiscutível, para mim, o melhor técnico, e repito isso constantemente, do futebol brasileiro há uns 3 anos já e facilmente sobrando. Eu acho que o Abel vai procurar jogo mais pelo chão. Porque essa bola aérea na zaga do São Paulo, Renato, é muito difícil fazer gol. Só se houver uma falha, coisas que podem acontecer no futebol, né? E o Flaco tem 1 ano a mais que o Yuri. De idade. O Yuri é mais jovem, sim. Agora, Capelanes, você que tá esperando a sua vez, aí demorou, mas chegou. Só tô vendo aqui. O Palmeiras vai bem para essa decisão, já imaginávamos isso. E o São Paulo, com esse resultado de terça-feira, ganha um ânimo diferente. Você acha que continua ainda o Palmeiras como favorito ou o São Paulo iguala as coisas? O negócio é o seguinte, o Palmeiras é uma realidade, certo? Já podemos considerar o São Paulo uma realidade? Claro, Lógico. É a pergunta que eu levanto. Alguém aqui discorda? O Capelanes, pelo visto. Não tô discordando. Eu falei aqui no começo da temporada que o São Paulo é um dos melhores times e até me arrisco a dizer que no papel, do meio pra frente, o São Paulo tenha, no papel que não entra em campo, um time superior ao do próprio Palmeiras. Campo também. Caleri contra Flaco Lopes. Lucas seria titular do Palmeiras. Tá querendo antecipar as nossas comparações. Eu já tô dando aqui um spoilerzinho do que pode vir a acontecer amanhã, por exemplo. Mas, na minha avaliação, é o típico jogo... Eu quero ver se for Lucas e Veiga. Aí é duro. Mas você vai entender o que eu quero dizer. Esse jogo aí, ele é, entre aspas, um jogo mentiroso. E aí eu vou explicar pra você. Por quê, Porque se é um jogo no Allianz Parque, o Palmeiras entra com uma postura. Se é um jogo no Morumbi, o São Paulo entra com uma outra postura. Como é um jogo único, campo neutro, a gente sabe que a situação é completamente diferente. O Abel, ele usaria uma tática jogando em casa com a força do seu torcedor. Jogando fora, e um jogo que você não pode errar, porque se trata de um mata, eu não tenho dúvida alguma que as equipes elas vão estar muito mais conservadoras. Mas o Mineirão então, é a casa do Palmeiras. Por causa do Galo. Eliminou o Galo, Por não, causa foi do campeão Galo, contra né? o Cruzeiro Claro, ano passado. por causa do Galo. Ué, mas foi campeão contra o Cruzeiro. Empatando o jogo. Perdeu o time. Se empatarem, teremos pênalti, já Penal. pensou? Então eu tô botando muita fé, já dando um spoiler, essa decisão, eu tenho certeza, ela vai pras penalidades. Eita. Certeza. Nossa, Eu tenho ele já certeza, veio eu por vou outros cravar. caminhos, se antecipando. Isso daí já... E aí, hein, João Pedro? Tá Eu concorda, torço, André? Eu torço pra você torcer contra. O São Paulo favorito. Calma, mas o rei. amanhã é amanhã, hoje é Tá bom, mas a análise gente séria. conversa. Hoje é análise séria, amanhã é Eu Eu tava resenha. imaginando ele deitado no travesseiro, só deve ter tido sonho São Paulo. Marcou toda a minha fronha, vermelho, preto. Mas sabe uma questão que eu parei pra pensar agora? Se a gente pega os jogadores que o Abel realmente apostou, ele é um cara que tem essa característica de não desistir de jeito nenhum de jogador, né? A torcida pode estar amassando o Breno Lopes. Os que ele desistiu, o Palmeiras negociou e vimos que ele tinha razão. Exatamente. Os jogadores que o Abel aposta e banca no elenco, esses jogadores acabam dando certo na mão dele. Tá, mas assim, ó, eu tô pensando, por exemplo, Palmeiras. Ele vai jogar com 2 ou 3 zagueiros, ele vai de Richard Rios ou ele vai de Aníbal Moreno, ele vai com o Flaco Lopes como titular, sim ou não. Tem várias dúvidas. Por quê? Porque o Palmeiras tem um elenco que permite. Quando você fala do Bruno, ele foi contratado pelo Palmeiras porque o Abel não aceita jogador que faz só uma função. Ele gosta de jogadores versáteis. Isso é fato. Tanto que o Caio Paulista ontem jogou como? Não é? Atacante. Então, assim, o Vanderlan na esquerda. É isso. O Abel, ele gosta de versatilidade. Por quê? Ele gosta de confundir os seus adversários. Tem razão, mas acho que ele não vai conseguir confundir o São Paulo e eu vou explicar o porquê. Por quê? Porque o time de ontem Nossa, que você entrou tá em mais campo... São Paulino. Olha que já tá fazendo efeito. Mas olha só, olha o meu pensamento. Já tá mudando a cabeça dele, já tá São Paulino. Olha o meu pensamento. Hoje o programa é de quinta-feira, sabe? Na segunda-feira vocês vão lembrar o que eu tô falando agora. Sim, porque hoje você o fala time uma de coisa, ontem... amanhã você fala outra. Não. Eu cumpro o que eu falo aqui, sou coerente com as minhas opiniões. Não, hoje ele está comedido. Hoje eu tô comedido, mas amanhã o bagulho vai ficar louco. Amanhã o bagulho vai ficar louco. Não vá, não deixa eu elogiar antes da hora. Isso, calma. O time do Palmeiras de ontem contra o Bragantino é o time de jogadores que não vão entrar em campo
no jogo contra o São Paulo. Mas ele colocou o Richard Rios, por exemplo. Ele colocou, mas, por exemplo, tô deduzindo, o Flávio Lopes foi titular ontem, não joga no final de semana. Não, foi, entendeu? Então o Aníbal Moreno não vai ser Tô titular. dando exemplo. Jogador Entrou começou como faltando titular. 20 Mas nem entrou no segundo tempo. Entrou Eu acho 30 que quem minutos pra entrou, acabar por o exemplo, jogo. o Aníbal Moreno é um jogador que tem tudo para ser titular, mas por ter entrado em campo ontem, por exemplo, é um jogador que fica fora no final de semana da equipe titular. Eu tô deduzindo isso tentando entrar na cabeça do Abel Ferreira, o que é difícil. Gente, vamos discutir Eu não entendi o isso. que ele Bom falou. assunto, hein? Palmeiras agora aqui no Sport Center do Abel, também do Flaco Lopes e do repórter Mendel Bidlovski, que vai trazer pra gente as informações do time que ontem venceu e que no domingo joga a Supercopa. Tudo certo por aí, Mendel? Boa tarde, Bruno, Maris, Marra, boa tarde a todos. É isso, Palmeiras, que venceu ontem o Red Bull Bragantino com o time reserva, líder do grupo B do Campeonato Paulista, invicto na temporada, 3 vitórias e 1 empate. E agora, claro, todo o foco no jogo da Supercopa Rei contra o São Paulo. Domingo vale título. O elenco do Palmeiras, depois da partida de ontem, já se reapresentou hoje, já começou os treinamentos, toda a preparação para essa partida contra o São Paulo. São Paulo que jogou na terça-feira, venceu o clássico contra o Corinthians, teve um dia a mais de preparação para essa partida da Supercopa. O técnico Abel Ferreira falou sobre isso na entrevista coletiva. Tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. Domingo estamos ali os dois para ajudar os nossos clubes, não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Tá aí o técnico Abel Ferreira. Quem deve estar em campo como titular nessa partida contra o São Paulo é o Flaco Lopes. Ele entrou no segundo tempo, em 27 minutos em campo, fez o gol da vitória do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, fez gol nos últimos 2 jogos, marcou contra o Santos e agora contra o Red Bull Bragantino. Será que ele está com moral com a torcida? Vamos ver o que os torcedores que estão aqui em frente à Academia de Futebol do Palmeiras. Flaco Lopes, nunca criticou? Já, né? Mas graças a Deus a gente vem trabalhando, o Abel tem uma tranquilidade e fé. Domingão ele vai resolver lá no Mineirão pra nós aí. Cabeça fria. Flaco Lopes, o técnico Abel Ferreira tinha pedido até um pouco mais de sangue argentino pro Flaco Lopes, mas ele tem correspondido. Agora tem feito gols. Esse ano 2024 é o ano do Flaco Lopes? Esse ano, se Deus quiser, é o ano do Flaco Lopes. O Palmeiras estava à busca de um 9, agora parece que já encontrou já. O sangue argentino que o Abel tanto pedia tá aí. Então, para esse jogo da Supercopa contra o São Paulo, manda um recado então pro Flaco Lopes, o argentino. Vai ser ídolo do Palmeiras? Flaco, nunca te critiquei, você vai ser ídolo e vambora. Domingo você vai resolver. Valeu, obrigado. Tá aí a torcida do Palmeiras então. Confiança no Flaco Lopes, tem sido o homem decisivo do Palmeiras no ataque. Então o jogo da Supercopa Rei contra o São Paulo. O Palmeiras então na preparação para essa partida. Vale título domingo no Mineirão. Bruno, Mari. Valeu, Mendel. A gente vê também esse dado aqui, olha, esse desenho do Data ESPN e do nosso True Media sobre as finalizações do Flaco Lopes nessa temporada. Então, os 2 gols que ele marcou e o Mendel contava pra gente. E as finalizações ali, 6 certas, as 7 erradas. E eu tinha perguntado pra Mari Pereira, merece mais espaço no time principal? Isso já há algumas semanas. A Mari falou, merece. E ele está conseguindo esse espaço, né? Ontem, ele ter ficado na reserva significa que ele consegue espaço no time principal. É isso, não é, Mari? Exatamente. Primeiro, parabéns ao torcedor super sincero. Ele, né? Já critiquei, mas... honestidade, né? Mas, enfim, a gente falou sobre o Flaco porque a gente ressaltou muito a importância do dia a dia pro Abel, né? Então, quando a gente vê esses movimentos acontecerem, é porque a resposta ela já vem antes do que a gente pode ver, porque a gente não acompanha treinamento. Então, com certeza, ali no dia a dia, é um jogador que está sendo trabalhado pelo Abel. O Abel tem essa característica e ele está respondendo. Assim como a gente não critica, né, no começo de temporada o time que perde, fala do começo do trabalho, com o Flaco também. O recorte ainda é muito pequeno, né? Nessa sequência
de 2 partidas, 2 gols. Mas é importante, já é importante, porque é num setor em que está faltando ali a principal peça, que é o caso do Endrick, já tem decisão agora, então acho que é realmente o momento para o Flaco aproveitar, e parece que ele está aproveitando. E ele tem que aproveitar também, porque é um momento, como a Mari está destacando, não é que o Abel tenha tantas opções também, né, Marra? Porque o Endrick não tá, o Dudu, Bruno Rodrigues, os 2 machucados, o Arthur saiu. Então é uma disputa ali entre ele, o Rony e o Breno. Né? Ninguém destoando, né? Mas não é curioso que, por mais que ele seja criticado há algum tempo, ele tenha sido contratado e junto com o Merentiel, inclusive aquelas coisas assim de vamos ver quem vai melhor, vamos ver que... E que o tempo tenha passado e que nunca o Abel abriu mão dele. Ele não foi titular, aquele jogo ali ele não entrou. Tá, mas ele quase sempre entra. Ele quase sempre está por perto. Ele quase sempre está nas prévias de que, ok, existe um ataque titular, a gente está falando quando tem o Endrick, esquece. Mas é curioso que ele sempre esteja ali por perto. Por quê? Porque ele deve treinar muito. Sim. E o Abel é um cara que a gente fala 500 vezes aqui, que é um técnico do dia a dia, que é um técnico que tem ideias, que ele tenta fazer adaptações pensando nos adversários, pensando no que o time está fazendo. Até hoje é porque ele tem valor. Sim. É muito claro que ele tem valor. E por isso ele tem tido, agora, fazendo gols importantes e sendo um jogador de destaque. E ele fez gol na final do Campeonato Paulista importante no ano passado. Ele fez um gol que foi fundamental para o Palmeiras na última bola contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, e empatou a partida contra o Botafogo. Então, mesmo sem tanto tempo, já é um cara de gols importantes. Não é o que chama mais atenção, porque tem uma briga ali com um jovem que chama muita atenção, o Breno Lopes também numa crescente, num retorno, e o Rony por diversas vezes, mas é isso, ainda assim, se a gente pega para olhar, a gente volta, são jogos importantes, ele estava lá, como o Marra falou, né? Tá sempre rondando, e agora ali muito mais perto da área para ser abastecido.